aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o professor Edilson Pérez, novamente. Olha só, nós vamos dar continuidade àquele trabalho a respeito da expansão marítima e comercial, também chamada de a Era das Grandes Navegações, ok? Na última aula eu falei para vocês que o pioneirismo nas grandes navegações foi um pioneirismo português. E aí nós discutimos naquela oportunidade, naquele momento, as grandes navegações, e eu citei para vocês algumas das navegações portuguesas, como por exemplo, Bartolomeu Dias. O que esse navegador Bartolomeu Dias ele fez? Bartolomeu Dias, no ano de 1488, ele conseguiu atravessar o Cabo das Tormentas, que depois foi rebatizado como Cabo da Boa Esperança. Ok? Falei para vocês também da navegação de Vasco da Gama, que chega até o território das Índias, no ano de 1498. Agora nós precisamos destacar alguns pontos ainda nessa era das grandes navegações, para entrar definitivamente no assunto da aula de hoje, que é o período pré-colonial no território brasileiro. Então vamos lá? Período pré-colonial. O período pré-colonial ele vai de 1500 a 1530. Por que ele tem esse nome, pré-colonial? Porque não houve uma colonização efetiva no território brasileiro. Ou seja, os portugueses não vieram viver em solo brasileiro durante o período de 1500 a 1530. Significa dizer que não houve uma efetiva colonização no território brasileiro. Ok? Então, antes de falarmos aí do período pré-colonial, precisamos destacar uma navegação de um genovês chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo foi o navegador genovês que trabalhou a serviço da Espanha. Ok? Cristóvão Colombo realiza uma navegação a serviço dos reis espanhóis, o Fernando de Aragão e a Isabel de Castelo. E o que Cristóvão Colombo ele acaba fazendo? Realizando o descobrimento da América no ano de 1492. O descobrimento da América por Cristóvão Colombo ocorreu por acaso. Por quê? A ideia de Cristóvão Colombo era navegar pelo Ocidente para chegar no Oriente. Ele acreditava que a distância era bem menor do que parecia. Ok? Uma viagem ao redor da África levaria muito tempo. Então, Cristóvão Colombo tenta navegar pelo Ocidente para chegar no Oriente, e aí, por acaso, ele acaba descobrindo a América no ano de 1492. O que ocorre a partir daí? 2 anos depois, é assinado um tratado chamado de Tratado de Tordesilhas. Prestem bem atenção que isso sempre cai na prova. Tratado de Tordesilhas, assinado no ano de 1494. O Tratado de Tordesilhas ele dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Então, olha só, todas as terras a leste, ou seja, à direita do Tratado de Tordesilhas, ficariam para Portugal, ok? Todas as terras a oeste, ou seja, à esquerda, ficariam para a Espanha. Então, como ponto inicial, portugueses e espanhóis eles tomaram a ilha de Cabo Verde. Então, a ilha de Cabo Verde foi utilizada como marco inicial. A 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Cabo Verde, próximo ao litoral africano, ok? A 370 léguas a oeste de Cabo Verde, passa-se uma linha imaginária. Então, a linha divisória, o limite de Tordesilhas, foi marcada a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Todas as terras leste para Portugal e todas as terras a oeste ficariam para a Espanha, ok? Então vamos lá. No ano de 1498, repetindo, a navegação de Vasco da Gama. Vasco da Gama chega até o território das Índias, ok? Realizando uma navegação, essa navegação passa, as navegações a partir daí para as Índias passam a ser chamadas de ciclo oriental, ok? Por quê? Estão indo para o território oriental, estão indo para a parte leste,
em busca do que? Das chamadas especiarias orientais. Legal? Agora prestem bem atenção, sargentos. Olha aqui. No ano de 1498, um navegador, o Dom Duarte, conhecido como Dom Duarte, ele chega até o território brasileiro. Como? Olha só. O cara, ele navega no limite de 370 léguas para tentar descobrir se realmente existia terras no limite de 370 léguas. Há quem afirma que essa navegação, ela foi uma navegação algo que em secreto. Legal? Então, Dom Duarte, ele navega no limite de 370 léguas para tentar confirmar se existiam terras para a dominação de Portugal. Edilson, qual era o nome de Dom Duarte? Duarte Pacheco, ok? Então, Duarte Pacheco ou Dom Duarte, ele passa pelo território brasileiro, beleza? Então vamos lá. O que o camarada faz? Navega dentro do limite de 370 léguas, passa pelo litoral brasileiro, mas ele não desembarca. Ele retorna para Portugal e aí afirma para o rei Dom Manuel: olha só, existe terras no limite de 370 léguas, é de direito da coroa portuguesa, nós devemos explorar, colonizar esse território. O que o rei de Portugal, Dom Manuel, ele vai fazer? Organiza a esquadra de Pedro Álvares Cabral, que tinha uma missão de ir para o Oriente, formar o ciclo oriental. Porém, antes de ir para o Oriente, deveria vir para o território brasileiro e tomar posse das terras em nome do rei. Ok? Juntamente com Pedro Álvares Cabral, que chega no território brasileiro no dia 22 de abril de 1500, nós temos outros grandes navegadores e ainda o escrivão-mor da esquadra de Pedro Álvares Cabral, escrivão-mor Pero Vaz de Caminha, e o Frei Henrique de Coimbra, que no dia 26 de abril de 1500, um domingo, ele realiza a primeira missa em solo brasileiro. Prestem bem atenção nesses nomes e nesses detalhes, não errem isso na prova, ok? Então, nós temos aqui chegada de Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. Foi um descobrimento? Depende do seu ponto de vista. Depende de quem está analisando. Se você pegar a palavra descobrir, procurar no dicionário, você vai perceber o seguinte: revelar aquilo que está em oculto ou tirar a cobertura. Aí eu pergunto, a Europa sabia da existência do território brasileiro? Não. Então, para os europeus, ocorreu um descobrimento. Para nós brasileiros que temos uma descendência também dos indígenas, ou seja, os nossos primeiros ancestrais, a civilização indígena que vivia em solo brasileiro, para nós não houve um descobrimento, ok? Então olha só, galera, a partir do descobrimento do Brasil com Pedro Álvares Cabral, inicia-se então o chamado período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Agora presta bem atenção, sargento, não erre isso, pelo amor de Deus. Durante esse período de 1500 a 1530, só existia exploração do pau-brasil no território brasileiro. Não tinha outro produto, não tinha outra atividade econômica. Oi, Edilson, não tinha cana-de-açúcar? Não, sargento, não tinha cana-de-açúcar. Não tinha café, não tinha borracha, não existia ouro. Pelo menos não havia sido encontrado no território brasileiro. O que nós temos aqui? Apenas a exploração do pau-brasil. Então, durante esse período de 30 anos, o Brasil torna-se uma área de entreposto comercial. Por que entreposto comercial? Porque as caravelas estão saindo da Europa, vindo para o território brasileiro para buscar o pau-brasil, pegar o pau-brasil. Esse pau-brasil, ele era obtido a partir de uma prática chamada de escambo. Não esqueçam isso, escambo, troca de mercadorias. Entre quem? Entre índios e portugueses. Os índios extraíam o pau-brasil, armazenavam o pau-brasil,
e depois entregava para os portugueses. Eles trocavam. E o que eles recebiam em troca? Aquilo que você aprendeu lá no teu 6º ano, lá no 2º ano do ensino médio. Eles recebiam em troca pente, espelho, quinquilharias, bugigangas, ou seja, objetos sem valor para os indígenas. Ok? Edilson, por que esse pau-brasil ele era valioso? Porque o pau-brasil, prestem bem atenção, madeira forte e resistente, ok? Então ela servia para a fabricação de objetos e servia também para atingir tecidos. Como? Então vamos lá. Madeira, fabricação de objetos e até mesmo utilizando para fazer as caravelas, ok? Do pau-brasil saiu o líquido avermelhado, e esse líquido avermelhado ele servia para tingir tecidos. E o tingimento dos tecidos na cor vermelha, ele tem uma grande função. Qual era a função? Prestem bem atenção. Quanto maior a quantidade de vermelho, maior a tonalidade de vermelho, significava dizer que essa pessoa era mais importante. Então ela vai distinguir o grau de hierarquia, tanto no clero como na nobreza. Então, quanto maior a tonalidade de vermelho, quanto mais forte a tonalidade de vermelho, significava dizer que aquela pessoa era mais importante. Então, numa ordem de cima, ou seja, do topo da pirâmide para baixo, quanto mais importante, maior a quantidade de vermelho, maior a tonalidade de vermelho. Menos importante, menor é a importância desse indivíduo, tanto na nobreza como no clero. Se você pensar isso em termos de igreja, então vamos lá. Padre, bispo, arcebispo, cardeal, papa. Quanto mais importante, maior a quantidade de vermelho, maior a tonalidade de vermelho. Ok? Tenho certeza que você está entendendo. Agora prestem bem atenção. Durante esse período pré-colonial, foram organizadas para o território brasileiro algumas expedições. Que tipo de expedições? Então, gravem bem isso aí, sargento. Não demore, não vai bisurar, não vai errar na prova. Então vamos lá. Expedição exploradora. Objetivo: explorar o litoral para adquirir pau-brasil. Ok? Então vamos lá. Ao longo do litoral foi criado as chamadas feitorias. O que eram as feitorias? Locais para armazenar o pau-brasil. Os índios cortavam o pau-brasil, armazenavam nas feitorias. Quando as caravelas chegavam, o pau-brasil já estava cortado. A questão de tempo é dinheiro, né? Então os portugueses não gastavam tempo para cortar o pau-brasil. Já estava cortado, empilhado, armazenado nas feitorias e aí era colocado, depositado nas embarcações. Então, feitorias, locais para armazenar o pau-brasil. Vamos lá. Escambo, troca de mercadorias, ok? As expedições exploradoras, elas têm o objetivo de explorar o território brasileiro. Outro tipo de expedição, guarda-costa, objetivo: defender o litoral brasileiro da atuação de piratas e corsários. Edilson, qual a diferença entre pirata e corsário? Então vamos lá. O pirata, ele rouba a mercadoria para ele próprio. Então ele vai roubar a mercadoria, ou seja, o pau-brasil, e vai vender. O corsário está fazendo atividade porque uma pessoa encomendou. Então vamos supor, um nobre ou um burguês, um comerciante, pagava um corsário, o corsário vinha até o território brasileiro, roubava a mercadoria dos portugueses e entregava para aquela pessoa que encomendou a atividade. Ok? Então essa é a diferença entre piratas e corsários. Então a atividade de corsários também é chamada de atividade de curso. Então, vamos lá. Expedição exploradora, explorar o litoral. Expedição guarda-costa, defender o litoral de piratas e corsários. E a expedição colonizadora, colonizar o território brasileiro. Ok? Iniciar a ocupação do território brasileiro e a consequente exploração. Então vamos começar agora a falar sobre esse tipo de expedição, a expedição exploradora. A primeira expedição exploradora realizada em território brasileiro foi a expedição do Gaspar de Lemos, isso no ano de 1501.
Gaspar de Lemos ele veio ao território brasileiro com 3 caravelas, chefiando 3 caravelas. Uma delas estava o Américo Vespúcio. O navegador Américo Vespúcio, ele também foi responsável por identificar os principais pontos do litoral brasileiro e a partir daí passou a batizar com nomes principalmente de santos, de acordo com o mês de aniversário dos santos, ok? E as festas durante aquele período, como por exemplo, Cabo de Santo Agostinho, Cabo de São Roque, Rio São Francisco. Eles passaram a ter essas denominações a partir dessa expedição. Legal? Então, olha só, ela também tinha o objetivo de explorar o pau-brasil. Legal? Então, essa expedição, além dos motivos já citados, ela tinha também a proposta de adquirir o pau-brasil. A segunda expedição exploradora foi organizada pelo Gonçalo Coelho, 1503 a 1504. Legal? Essa expedição ela constava de 6 caravelas. Américo Vespúcio também estava nessa expedição e ainda um cristão novo chamado de Fernando de Noronha. Então, prestem bem atenção. Cristão novo. Olha só, sargento, o que vem a ser cristão novo? Cristão novo era um judeu convertido ao catolicismo. Para ter direito de exploração, tinha que ser cristão católico. Na época ainda não tinha surgido o cristianismo protestante, então tinha que ser católico, ok? Fernando de Noronha, na verdade o nome dele era Fernão de Loronha. Quando ele se batiza católico, ele recebe um nome cristão católico, então ele passa a ser chamado de Fernando de Noronha. Essa expedição ela foi interessante porque o objetivo claro de explorar o território brasileiro, retirada do pau-brasil. Vários comerciantes vieram nessa expedição. Por quê? Porque o rei de Portugal havia feito um acordo com grupos de comerciantes. Ele concede o direito de exploração do litoral brasileiro, mas em troca, esses comerciantes eles deveriam pagar o quê? Pagar impostos à coroa portuguesa, ok? E aí o que vai acontecer com Fernando de Noronha? Fernando de Noronha ele vai se tornar o primeiro arrendatário de terras do território brasileiro. Arrendatário, em que sentido? Ele vai pagar para ter direito de exploração de parte do litoral brasileiro e explorar o pau-brasil. Então, essas foram as duas principais. Os comerciantes ainda, as duas principais expedições exploradoras. Bom, dentro do acordo que o rei de Portugal fez com os comerciantes foi de que deveria ser enviado para o território brasileiro algumas expedições durante um ano para explorar o território brasileiro. Legal? A outra expedição, outro tipo de expedição, foram as expedições guarda-costas, que eu falei para vocês que tinham o objetivo de defender o litoral brasileiro contra piratas e corsários. Nós tivemos duas grandes expedições guarda-costas durante esse período aqui, de 1500 a 1530. Uma expedição em 1516 e uma outra expedição em 1526, ou seja, 10 anos depois da primeira. Essa expedição ela foi feita por Cristóvão Jacques. Então, Cristóvão Jacques vem para o território brasileiro em 1516 e depois ele retorna em 1526 com o objetivo de expulsar os piratas e os corsários que estavam ao longo da costa brasileira, trazendo prejuízo para navegadores e comerciantes portugueses. A expedição de 1526 ela vai ser responsável pela mudança de postura da coroa portuguesa, mudança de pensamento em relação ao Brasil. Repetindo, nesse período aqui, a coroa portuguesa ela pensava da seguinte maneira: vamos explorar o território brasileiro apenas para a retirada de pau-brasil. A única atividade econômica, volta a repetir, para você não esquecer, não errar na prova. Legal? O que o Cristóvão Jacques ele vai fazer? Em 1526 ele retorna para Portugal e avisa: olha só, o litoral brasileiro está cheio de piratas e corsários. Se não ocupar, tu vai perder. Presta atenção, sargento. Quem não dá assistência
perde para a concorrência. Se você não ocupar o território, se você não tomar conta desse território, você vai perder para os invasores. E aí o que vai acontecer? A coroa portuguesa ela muda de pensamento. Então a coroa portuguesa percebe que a presença de piratas e corsários aqui ao longo do litoral, ela é uma grande ameaça. E um grande detalhe, o comércio com as Índias já estava declinando, ele não estava dando lucro como antes. Então esses dois fatores somados, né, a decadência do comércio português com as Índias, a presença de piratas e corsários no litoral, fizeram com que a coroa portuguesa mudasse de postura e resolvesse colonizar o território brasileiro. Então, o que a coroa portuguesa ela vai fazer? Ela vai enviar uma nova expedição para o Brasil. Que expedição foi essa? A expedição de Martim Afonso de Souza no ano de 1530. Então, olha aqui, em 1530, nós temos o fim do período pré-colonial e o início do período colonial. O período colonial vai de 1530 a 1822. A coroa portuguesa ela vai fazer o seguinte, vai mandar um novo navegador, uma nova expedição, a expedição de Martim Afonso de Souza. O que esse camarada vai fazer? Martim Afonso de Souza vem para o território brasileiro trazendo cana-de-açúcar, ok? E iniciando o processo de colonização. Então, o que o Martim Afonso de Souza ele vai fazer? Traz mudas de cana-de-açúcar, funda em 1532 a Vila de São Vicente, que hoje dá origem ao estado de São Paulo, Vila de São Vicente, atual São Paulo. Além disso, ele planta cana-de-açúcar e consegue ter a primeira produção de açúcar em 1533. Martim Afonso de Souza pega a parte da produção de açúcar e manda para o rei de Portugal. O rei de Portugal experimenta o açúcar, percebe que o açúcar é de boa qualidade e resolve então efetivar a colonização brasileira. De que maneira? Introduzindo no território brasileiro, em 1534, as chamadas capitanias hereditárias, que esse assunto eu vou explicar para vocês na próxima aula. Agora, na sua pergunta básica, Edilson, como cai na prova? Tu entendeu a matéria, não entendeu? Qual é a sua dúvida? Fala comigo. Tá com dúvida? Vou tirar agora aqui, ó. Edilson, como cai na prova? Vou te mostrar. Aqui, ó. Questão da ESA. Vamos lá? Identifique o colonizador português responsável pela introdução da cana-de-açúcar e a fundação das vilas de São Vicente e Santo André. Tá claro, não tá? Tomé de Souza, Brás Cuba, Duarte da Costa, Martim Afonso de Souza ou Gaspar de Lemos? Expedição colonizadora. É isso que ele está perguntando. Quem foi o responsável por trazer cana-de-açúcar e fundar a Vila de São Vicente? Aqui, ó. 1530, Martim Afonso de Souza. Ok? Super fácil. Entendeu? Não entendeu? Então eu vou explicar mais uma. Aguarda aí. Vou mandar outra questão para você. Vamos lá.